Hoje eu quero começar falando de um dos temas que estão mais aquecidos agora nessa última semana antes do recesso parlamentar, que é justamente a discussão em torno da reforma tributária. Antes de ser vice-presidente da BYD, você Vamos ligar lá agora para saber como é que está se votando. Exatamente. Você atuou muito com articulação e com certeza está acompanhando toda essa discussão, principalmente pelo fato de os carros elétricos entrarem pela proposta no imposto do pecado, o que parece contraditório diante do que representa hoje nesse setor. Como é que funcionou a articulação desde o primeiro momento em que você assumiu esse cargo e, principalmente, o que você espera dessa votação que deve trazer resultados amanhã e ao longo dessa semana? Bem, Cine, primeiro que eu sempre fui contra, porque a base da reforma tributária visa dois aspectos fundamentais: saúde humana e proteção ao meio ambiente. Sim. Quando se avalia a produção de carros elétricos e a condução dos carros elétricos, nós estamos falando de um carro com tecnologia que é zero emissão de carbono. Então, quer dizer, ela está totalmente baseada no pilar de proteção ao meio ambiente. E, nesse aspecto, deveria ser totalmente fora do imposto do pecado ou imposto seletivo, como é a base da reforma tributária. Então, desde o início, ao qual a BYD decidiu investir no Brasil, eu participei diretamente, liderando a fase onde se entendeu como comprar a planta industrial da Ford, a qual a Ford não quis vender. Eu, pela experiência que tive enquanto secretário de Indústria e Comércio, consegui convencer o governo do estado da Bahia de que seria melhor uma rescisão amigável no terreno com a própria Ford, para que nós pudéssemos comprar, então, aquela área, porque, para mim, seria fundamental numa base dessa reforma tributária, porque a qual, numa lei, através da emenda constitucional do ano passado, se permitiu o renascimento dos incentivos regionais, um programa de incentivo regional que hoje é beneficiário a Stellantis, com o grupo Jeep. E dessa maneira, quando a BYD adquiriu esse terreno por parte do governo da Bahia, nós tivemos a possibilidade, segundo essa lei, da emenda constitucional, de obter esse incentivo através do IPI dos impostos federais para o regime regional automotivo, ao qual a Ford obteve em 1997. Então, para nós é muito importante a reforma tributária. Ela foi base fundamental da decisão do investimento da BYD no Brasil. E quando vem a possibilidade de um imposto seletivo, e principalmente num grupo de trabalho que se reuniu hoje, quais foram as expectativas? E você consegue contar, ou até poderia contar um pouco desse bastidor dessa segunda-feira? Como foi a tua segunda-feira em meio à discussão da reforma tributária, Baldi? Sim, foi bastante confusa, porque o Senado... o governo enviou um texto, depois a Câmara fez alterações a esse texto, foi para o Senado, fez alterações novamente e se discutiu pilares distintos. Quer dizer, seja pelo imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, ou seja até pela ampliação dos impostos do incentivo regional. A Câmara já incluiu no texto principal, sendo que, havendo a taxação seletiva por parte dos carros híbridos ou elétricos, nós seremos arrefecidos porque houve um acréscimo do incentivo através dos benefícios tributários do regime regional. Então, nesse aspecto, de todo mal ficou menos pior, no sentido literário. Agora, é claro que se essa votação está ocorrendo agora, no plenário da Câmara, para que a gente possa entender como ficará a reforma tributária. Esse texto foi discutido, foi uma discussão bem calorosa, desde o aspecto do saneamento ambiental, que elevou-se a tarifa em 0,38, 0,40, enfim, vários pontos ao qual a gente era um detalhe dessa ou até a retirada de alguns produtos açucarados que poderiam representar, por exemplo, questões à saúde, mas de repente se mantém o carro elétrico, que estaria ligado mais à questão ambiental. Então, essas coisas foram questionadas. Porque são muito complexas. Se a gente perde a base fundamental, a essência do projeto de lei, eu fui deputado, eu fui relator de dezenas de matérias legislativas, matérias complicadas, repatriação, um marco de sanção do Banco Central, matérias que eram complexas do ponto de vista da análise interpretativa. Agora, se você não tem uma base que é o pilar fundamental do processo legislativo, você perde a coerência. Aí não adianta você falar que a bebida açucarada ela é menos pior do que um carro elétrico. Então, não, a base é essa. Se é saúde humana e meio ambiente, essas bases devem ser respeitadas e os critérios têm que ser iguais para todos os segmentos. Vamos começar a girar aqui, então? Vai lá, Rufo, por favor, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar mais uma vez aqui com o Baldi. Baldi, eu vivenciei dentro da indústria automotiva algumas intempéries políticas que criaram uma aderência muito grande com a econômica, com a financeira e até apoio a montadoras. A gente viu aí Mercedes saindo do Brasil, deixando a fábrica de Iracemápolis para trás e também todos os seus funcionários, tanto que foi incorporada por outra chinesa. A mesma coisa lá em Camaçari, a Ford também saindo do país, por mais que falem
não saíram do país. Quando você vira uma importadora, você saiu do país, você só está importando produtos. E dentro dessas mudanças que acontecem, a própria Audi, que estava construindo a sua fábrica, ia começar a produzir carros no Paraná, tem as mudanças de governo, ou seja, os subsídios que iam dar, muda de governo, volta tudo atrás, e vocês investindo, pelo que me parece até hoje, 6,5 bilhões e meio, né, em Camaçari. Como que a China enxerga isso? Que eu tenho visto a quantidade de carros na rua, ou seja, eu tenho visto, para mim, esse é o maior termômetro do sucesso da BYD aqui, o crescimento de veículos que você vê na rua, e a China apostando no Brasil. Qual que é a leitura que o headquarters lá, que a China, em Shenzhen, que eles têm aqui do nosso mercado? Eles não ficam preocupados, por exemplo, com essa volta dos 35% de imposto, na minha leitura totalmente absurda, que já tinha sido deixada para trás no governo da Dilma e volta agora a incidir em cima, inclusive, de carros elétricos, emissão zero? Rufo, você que acompanha bem o setor automobilístico e todas essas mudanças ao qual o Brasil passa, especialmente na regulação. Em 2011 se tentou inovar alto, onde houve a produção de uma medida protetiva à indústria, e nós não conseguimos dar um salto gigantesco em termos tecnológicos à indústria automobilística. Nós não conseguimos dar um salto em valores que a indústria do segmento investisse no Brasil. E nesse aspecto, quando a gente vê novamente uma tentativa de se alterar por uma política pública de proteção, sem que a gente, num momento de transição tecnológica muito importante, porque veja só, nós estamos falando de carro eletrificado, carros híbridos, plug-in e carros elétricos. É um mercado que cresce e que muda muito rapidamente pelo mundo. A BYD decidiu investir porque ela está à frente do seu tempo, porque ela tem uma tecnologia hoje muito mais avançada ao qual o mercado globalmente está preparado, porque houve a expectativa de que a Europa trocaria os carros a combustão até 2030 e seria necessário essencialmente o carro elétrico. E a BYD se preparou para este momento. Só que, dado a falta de preparo e condições dos concorrentes, o que eles se encontraram por fazer? Eu preciso barrar o crescimento das empresas que se prepararam de modo adequado, de maneira com tecnologia, de maneira com inovação, de maneira com compromisso ao meio ambiente, porque eles não conseguem concorrer. E tal desespero se prova que eles querem pela desregulamentação daquilo que foi amplamente decidido globalmente. A BYD, entendendo que era um momento oportuno para crescer pelo mundo, expandiu as suas operações por todos os continentes. O Brasil, nós tivemos a alegria de liderar esse processo, obtivemos um sucesso muito expressivo, que é o qual chamou os olhos e as atenções do nosso quartel-general em Shenzhen, na China. E decidiu-se, então, que o Brasil seria o maior país do mundo, fora da China, a receber os investimentos na maior planta industrial, que será, como disse a Estela na semana passada, a nossa CEO das Américas, a maior planta industrial do planeta, fora da China, em termos de produção de carros e de componentes. Bom, vamos lá, Mitch, por favor. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Imagina. Boa noite, David. Baldi, eu tenho alguma pergunta sobre inovação e tecnologia. Eu, como representante da empresa israelense, eu lembro muito bem que 5 ou 6 anos atrás tivemos alguma onda, carro autônomo. Daqui a pouco ninguém vai precisar motorista, não motorista do aplicativo, que vocês na BYD estão muito dentro nesse segmento, que estamos olhando todos os táxis da 99, como a BYD, que está rodando aqui em São Paulo. O que você acha sobre regulamento e o futuro da tecnologia, se realmente a BYD vai implementar aqui, ou vai produzir ou importar alguns carros com nível de autonomia 4 e 5? Bem, hoje, prazer estar aqui contigo, né? Hoje, a BYD tem em torno de 110 mil PhDs no seu corpo de trabalhadores. De 1 milhão de funcionários, a BYD tem 110 mil PhDs. Desses, nós temos destacados 4.800 engenheiros focados na direção autônoma, focados na tecnologia para que a gente possa aprimorar o sistema ADAS. Eu quero crer que o sistema ADAS hoje do BYD U8 seja o mais avançado globalmente. Essa foi a colocação da nossa equipe técnica, dos nossos PhDs, para dizer, dos carros que hoje transitam pelas ruas, que são utilizados pelos condutores normais, pela direção comum das pessoas em toda a parte do mundo, o BYD U8 é aquele que mais avançado em termos do ADAS, que já seria popularmente conhecido como o ADAS 3. E nesse aspecto, nós investimos muito para que essa equipe possa, de acordo com a condição de cada país. Veja só, o Brasil é um país que tem rodovias no estado de São Paulo com condições maravilhosas de trafegabilidade. Já tem rodovias que sequer têm faixas de maneira adequada sendo pintadas. Então, quer dizer, nós precisamos ter
a infraestrutura adequada para que a gente possa ter uma condução autônoma funcionando na sua plenitude. Então, são muitas as características que são necessárias agora. A indústria vai investir, a tecnologia ela vai ser aprimorada, ela vai ter a disponibilidade para que as pessoas... Agora, nós precisamos também dos países, né, como o nosso, para que ele possa se aprimorar para receber e nós não ficarmos atrasados em termos de tecnologia. Né? Ô, Baldi, agora em termos de autonomia, né, em exemplos práticos, aonde vocês esperam chegar quando o tema é autonomia? Como seria esse carro? Como seria esse funcionamento de acordo com as tantas mentes brilhantes que vocês somaram à empresa para poder desenvolver esse produto? Cine, se eu falar para ti assim, o que a gente pretende chegar, daqui a pouco eu vou ter problema para poder vender no mercado. Né? Porque o meu consumidor hoje ele fica assim, eu estou hoje no Brasil com o BYD Song, é uma família de SUVs que é a mais vendida em termos de todos os híbridos nacionalmente. Sim. Nós temos um carro que tem mais de 1.200 quilômetros de autonomia. E autonomia comprovada pelas mãos dos condutores brasileiros, que são mais de 40 mil carros que hoje percorrem as ruas do Brasil. Nós temos um que fez teste aqui. Exatamente. Continuo testando. Eu já passei até algumas informações hoje provando aqui. Mas isso já foi até noticiado pela China. Nós já temos hoje a família Song na China, que percorre já 2.200 quilômetros em termos de autonomia. Então, cada vez mais... poder utilizar o carro com menos combustíveis ou com combustíveis como o FlexFuel. Nós apresentamos há poucos dias a tecnologia híbrida plug-in, que é o nosso chamado super híbrido, mas FlexFuel, para adotar a gasolina, adotar o etanol, que é uma riqueza natural do Brasil, mas com autonomia, sem dúvida alguma, cada vez maior. Nosso objetivo é que a gente possa conseguir, né, minimizar o reabastecimento e a dependência, sobretudo, de combustíveis fósseis. Vamos lá, Oberreich. Ô, Baldi, eu queria perguntar o seguinte, o balanço de 2024, né? Vocês falam em 70 mil carros vendidos aqui no Brasil. Qual que é o perfil? Quem compra hoje um carro da BYD? Olha, primeiramente, o nosso principal consumidor é aquele que está antenado com a tecnologia, com a inovação e que quer gastar menos rodando com aquilo que tem de melhor. Porque quando você avalia o nosso carro 100% elétrico, se você comparar com a gasolina no posto de combustível, você vai gastar 5 vezes menos do que você gastaria com a mesma autonomia com um carro a gasolina. Então, existem dois perfis distintos, né, de consumidores hoje BYD, que são aqueles que foram os early adopters, né, da tecnologia, a inovação, a eletrificação de frota, e todo esse novo conceito global dessa transição tecnológica em termos da indústria automobilística, e aqueles que são os usuários extremamente racionais, que estão realmente fazendo contas, sejam matemáticas, sejam, né, em termos de vida útil, que são realmente perfis bastante diferentes. Agora, são perfis que têm demonstrado que a empresa veio no Brasil para ser sólida e, sobretudo, para tornar... a primeira vez pode ser um consumidor que foi por emoção, que ele viu uma propaganda e gostou, ele viu o Rufo comentando, né, na Máquinas da Pan, mas a segunda compra é aquela que realmente a gente demonstra que teve fidelização da marca e essa é aquela que nós queremos nos agarrar. Vai lá, Matos. Boa noite, Baldi. Prazer tê-lo conosco aqui. De fato, né, Baldi, a indústria automobilística é uma das que mais se reinventa ao longo da história, né? Se a gente pegar na década de 80, que é a questão japonesa, né, que começa a dominar outros mercados fora da Ásia, depois nos anos 2000 a questão da Coreia também avançando bastante, e agora nós temos justamente a produção chinesa e uma larga produção. A BYD saiu de 2000 lá, com 500 mil veículos para 3,5 milhões agora em 2024, mostrando a capacidade produtiva. Como é que é convencer o brasileiro, até um pouco falando sobre isso, e essa equação também que passa, obviamente, por as mudanças tributárias e também o preço. A gente sabe que não é fácil aqui no Brasil você lidar com isso, né? Todas as montadoras em geral reclamam. Como é que vocês convencem? Que você tem que ter um preço atrativo, tecnologia, justamente para fazer o impulso para que o consumidor adquira esse veículo? Olha, Matos, primeiro que é um grande desafio você conviver em um cenário que é bastante adverso. Primeiro porque a concorrência, não tendo produtos à nossa altura para concorrer, ela todos os dias busca fazer com que haja mudanças em termos regulatórios, em termos de políticas públicas. E olha que é difícil, porque você tem municípios que são 5.570 no Brasil, 27 unidades federativas e o Brasil, como um todo, seja governo federal ou Congresso, que trata-se em termos de regulação todos os dias. Nesse aspecto, nós precisamos ter conectividade 24 horas para entender todos os tipos de regulação que podem ser mexidos, alterados todos os dias.
Isso é complexo para explicar para uma empresa que é multinacional, que tem capital aberto, que é negociada numa bolsa como Hong Kong, que tem um dos maiores investidores, se não o maior globalmente, tratando-se como Warren Buffett, como o único investimento que ele detém na China, quer dizer, que acredita e que é séria para poder realizar os seus investimentos e que decidiu ser uma marca brasileira, investir numa fábrica no Brasil, investir numa fidelização em termos de consumidores no Brasil, para que as pessoas possam entender. A BYD não veio se aventurar no Brasil. Ela comprou uma das maiores, se não a maior planta inativada, inutilizada em termos de indústria automobilística no país, para poder fazer um investimento que vai ser a maior planta automobilística aqui no Brasil e quero crer que seja fora da Ásia, assim como disse a nossa CEO. Então, esses são pontos fundamentais que a gente tem como mensagem para as pessoas. Sermos competitivos, porque é uma outra tecnologia. O volume de partes, peças e componentes de um carro híbrido é muito menor que um carro a combustão. O volume de partes e peças de um carro elétrico é menor ainda. Então, quer dizer, é uma outra jornada tecnológica, é uma outra jornada industrial e que aquelas pessoas que comparam com a jornada tradicional da combustão, elas estão completamente equivocadas porque é uma transição tecnológica muito profunda. E por que